Bom, de volta aqui à Praça Barão do Rio Branco, nessa data histórica, 28 de abril de 2017, ao lado aqui de um dos homens que mais tem trabalhado com relação a esses movimentos, para que você, trabalhador, não perca o que você tem de conquista. Marcelo Arias, diretor de comunicação do Sindserv. Marcelo, a gente observa que é um dia histórico, mas o trabalhador precisa entender que a participação, a somatória de esforços, só acontecerá com todo mundo engajado. Prazer em ouvi-lo. Oi Edu, oi aqueles que estão nos assistindo, especialmente servidores e servidoras e a classe trabalhadora vicentina de uma maneira geral. Hoje é um dia muito importante porque é um dia em que a classe trabalhadora começa, né, não é um dia fim, ela começa a tomar consciência do golpe que está sendo perpetrado contra ela. Então é visível com quem a gente conversa na rua que a população está contra as reformas trabalhistas e da Previdência. O governo ilegítimo de Michel Temer precisa satisfazer os seus parceiros, aqueles que financiaram o impeachment, o golpe jurídico parlamentar, aqueles que compraram os votos dos deputados, né, que é o pessoal do capital financeiro e uma parte importante do capital produtivo, principalmente as grandes empresas. A forma de devolver o favor que esse pessoal fez é favorecê-los. Favorece o capital, as grandes empresas, através da reforma trabalhista, prejudicando os trabalhadores, e favorece o capital financeiro através da reforma da Previdência, inviabilizando a Previdência Pública e estimulando a população a encontrar planos privados, né, nos bancos de previdência complementares. Então essa conta que a população vai entendendo e que o nosso papel como dirigentes sindicais é deixar claro, é desenhar para as pessoas entenderem que no final das contas tudo isso que está acontecendo é um processo que remete a essa disputa, né, entre setores da sociedade que têm interesses diferentes, muitas vezes conflitantes, e que neste momento atual tem essa configuração. Há uma clara tentativa, Marcelo, de enfraquecer os sindicatos, porque você bem colocou, o sindicato tem a transparência da informação para o trabalhador, para envolver o trabalhador no que é verdade e que não é, porque a toque de caixa eles estão tirando os direitos dos trabalhadores. Foram conquistados com muito suor há muitos anos atrás. Se não tiver essa preocupação, o trabalhador não observar isso, esses direitos vão embora e não se está salvaguardando nenhum. Até esse último golpe agora, que é a tentativa de tirar a contribuição dos sindicatos, a contribuição obrigatória, e iludir o trabalhador dizendo que ele, o trabalhador vai negociar ele diretamente. Você imagina se toda empresa vai ter a capacidade, vai dar esse espaço para o trabalhador. O sindicato faz isso, né, Marcelo? É uma tentativa clara de enfraquecer. Olha, Edu, a luta coletiva é sempre mais forte, mas eu acredito que não é o imposto sindical o centro dessa mobilização. O centro dessa mobilização é a resistência aos projetos de reforma da Previdência e reforma trabalhista. São direitos dos trabalhadores sendo tirados. Por mais que não se esteja mexendo nas cláusulas sociais da Constituição, que são os direitos, mas a reforma trabalhista mexe especialmente no sistema que protege isso, mexe no acesso à justiça do trabalho, mexe na relação das entidades que protegem o contrato de trabalho, que são os sindicatos. Muitas vezes os trabalhadores não sentem, né, no seu dia a dia a importância do sindicato, porque a gente esquece que quando tem aumento salarial, o aumento salarial vem porque o sindicato negociou, muito provavelmente num dissídio coletivo, através da Justiça do Trabalho, o seu processo de aumento. O aumento não vem porque o patrão é bonzinho, o aumento vem porque o sindicato faz o seu papel, vai lá, briga, paga advogado, etc, etc. É claro que a quem interessa diminuir o sistema de proteção ao trabalhador é que não é, né? E reduzir o poder dos sindicatos, reduzir a capacidade de mobilização dos sindicatos, com certeza não interessa aos trabalhadores, pelo menos não aos trabalhadores que se entendem como trabalhador, que entendem que fazem parte de uma categoria, que entendem que fazem parte de um coletivo e que entendem que a sua negociação salarial vem disso, né? Então, às vezes a gente tem esse déficit. É óbvio que muita coisa precisa ser melhorada no sistema sindical, mas não é através do sufocamento que a gente vai conseguir melhorar. Mas volto a dizer, esse não é o motivo principal
manifestações. Essas manifestações elas existem para chamar a atenção dos deputados e parlamentares que a população está contra esse processo. É engraçado a gente ver, por exemplo, na grande mídia, a gente vê falar sobre reforma trabalhista e reforma da Previdência, a gente ouve a opinião do governo, ouve a opinião de deputado, ouve a opinião do trabalhador e não tem um trabalhador entrevistado na rua. Por que será mesmo? Essa é uma questão que a gente observa que está acontecendo, mas também, Marcelo, traduzindo isso para quem está nos acompanhando, as entidades de classe, as entidades sindicais, aqueles que representam os trabalhadores, não que estejam perdendo, a grande mídia não está dando a oportunidade de elas se manifestarem. A gente observa que, tanto no Senado como no Congresso Nacional, os nossos representantes, entre aspas, não estão também ouvindo. E aqueles que foram eleitos pelos trabalhadores para defendê-los também não estão fazendo. Você entende que vai haver muita dificuldade, a pressão vai ter que ser constante, vai ter que ser repetitiva para que essas medidas não tenham sucesso, tirando os direitos dos trabalhadores, Marcelo? Não, é claro que, primeiro, é muito importante os espaços, ainda que alternativos como esse aqui que a gente estabelece, para que o trabalhador possa ganhar informação. E é muito importante também a gente entender que nós vivemos um parlamento muito conservador. Conservador e que tem tomado posições contra a classe trabalhadora. Então os trabalhadores precisam entender que dentro dessa quadra nós estamos num momento de resistência. E que como eles estão fazendo a coisa de maneira a retirar nossos direitos sem diálogo, da nossa parte também tem que ter uma certa radicalização, porque não dá para fazer as coisas desse jeito. Acho que a classe trabalhadora e as suas entidades representativas sempre foram abertas ao diálogo, né? Sempre tiveram participação. Existem representantes, ainda que minoritários, da classe trabalhadora no Congresso Nacional. Eles estão lá abertos ao diálogo, só que tem algumas coisas que não dá para a gente aceitar. A classe trabalhadora sendo roubada, né, na cara dura, e não dá para esperar que isso seja pacífico. Então, em algum momento, a tendência é que isso se recrudesça, né? Isso é importante deixar esse recado para que os trabalhadores possam entender e compreender esse chamado nosso. A gente viu o que aconteceu na semana passada com os policiais civis lá no Congresso, e não estão descartadas cenas iguais daqui para frente, né? Essa greve geral, ela é talvez o último grito dentro do espaço da democracia, né? Então ainda são atos pacíficos, atos que tentam congregar a maioria das pessoas. É claro que os trabalhadores eles estão com dificuldade de sair do seu local de trabalho, tem medo de perder o emprego. Nós vivemos numa situação econômica que está ruim, né? Ninguém está podendo arriscar o emprego, mas a gente percebe isso claramente, como as pessoas apoiam os atos que aqueles que estão podendo fazer fazem, como os dirigentes sindicais. Marcelo, a comunicação de cada sindicato é muito importante. Outras mobilizações devam ser marcadas, devem já estar pelo menos sendo estudadas, tanto mobilizações locais como esta, nacionais, mas de cunho a Brasília. São Paulo muitas vezes acontece, mas Brasília é um ponto crucial nessa cobrança, porque até a gente dizia já no começo dos nossos convidados, entrevistando a todos que passam por aqui, é importante que cada um busque o seu sindicato, fortaleça o seu sindicato e que também busque quem você votou para deputado federal, senador, e mandar o seu e-mail para ele dizendo, eu sou do sindicato tal e aqui a gente é contra isso. Cobrar deles, Marcelo, porque são eles que estão votando sem ouvir o trabalhador. Exato, esse é o objetivo dessa atividade de hoje, das atividades de hoje. Sensibilizar ou cobrar, melhor dizendo, os deputados aqui da região. Então, Beto Mansur, João Paulo Tavares Papa e Marcelo Sascone, deputados federais aqui da Baixada Santista, votaram a favor da reforma trabalhista e precisam ser chamados à responsabilidade, porque depois eles vão pedir votos para a classe trabalhadora, que é responsável por 95% dos eleitores desse país. Então, a gente precisa estar mais atento a isso. Quando o cara chegar aí com R$100 aí na nossa porta, quando o cara chegar com a sua carinha de santo, seu santinho com cara de santo, com certeza eles vão ser rejeitados. Eu acho que a classe trabalhadora, em boa parte, vai lembrar disso e vai eleger outras pessoas que não eles. Para encerrar com você, Marcelo, essa mobilização, como é que você descreveria hoje? Você esperava uma mobilização maior, nós temos o ápice agora às 15 horas, mas o trabalhador brasileiro ainda está
eu vou usar um termo que talvez não seja mais adequado, mas numa zona de conforto, porque ele ainda não perdeu os seus direitos, mas está à porta se não se mobilizar. Eu não acho que talvez zona de conforto seja talvez a palavra mais feliz. Eu acho que o trabalhador brasileiro, ele está num processo de compreensão, né? Ele está incomodado com o que está acontecendo, talvez ele ainda não tenha a convicção de colocar o seu pescoço a prêmio, porque efetivamente a gente sabe que participar de uma manifestação, largar o trabalho, participar de uma manifestação demanda um nível muito grande de desprendimento, porque a pessoa precisa do emprego. A gente não quer que ninguém perca o emprego, muito pelo contrário, a gente quer que tenha emprego para todo mundo. Então, assim, a gente não se assusta com tamanhos de atos. Claro que nosso desejo é que todo mundo venha, né? E efetivamente, você perguntou sobre Brasília, fatalmente serão convocadas aí pelas centrais sindicais atos para Brasília, né? E aí o trabalhador pode, aquele que tiver compreensão do momento pelo qual o Brasil está passando, pode contar com a máquina sindical para participar e fazer valer o peso do seu voto, para fazer valer os seus direitos e para que essa máquina sindical está a serviço disso, da garantia de direitos. Então, a gente espera ainda ter um ato de impacto aqui na cidade de São Vicente, vai começar daqui a pouquinho, o pessoal deve estar se encaminhando para cá, mas independentemente de número, a gente acha que o mais importante é o símbolo da resistência que a classe trabalhadora, através de seus representantes, está fazendo. E marcar a posição, não omissão, né, Marcelo? É importante nunca ser omisso, e é o que o Sindserv, o sindicato, não marca isso de forma negativa. Pelo contrário, marca a presença, está mostrando para a população, o centro de São Vicente tem muita movimentação, e observar que o sindicato está atento aos movimentos não da política local, não apenas da administração local, mas a política nacional. Sem dúvida, o silêncio não nos pertence, né, Edu? Acho que essa tem sido uma marca da atual gestão do Sindserv. A gente tem opinado e levado essa opinião para a nossa base, né, para a classe trabalhadora do serviço público aqui de São Vicente, e a gente tem tentado, na medida do possível, conscientizar o pessoal nesse processo. Então você vê, a gente vai vendo a chegada de estudantes e por aí vai, e vamos construindo para que os atos sejam cada vez maiores e envolvam mais setores também, porque essas reformas atingem a quem está trabalhando hoje e quem vai vir ao trabalho no futuro breve. Marcelo, obrigado pelas palavras. Obrigado a você, Edu, obrigado a todo mundo que nos assista. Acompanhe sempre o canal do Sindserv aí, que vai ter sempre informação de interesse para a classe trabalhadora. É isso aí, nós conversamos com o diretor de comunicação do Sindserv SV, o Marcelo Arias, transportando informação, levando essa informação e principalmente, trabalhador, com que você tenha consciência que você faz parte desse processo. O sindicato não faz nada sozinho. E mais, ao contrário do que acontece em Brasília, venha participar, venha discutir as ideias para que isso seja levado e seja cobrado. Se em Brasília eles não discutem ideias e não transportam isso em reuniões periódicas, o Sindserv procura fazer isso. A gente volta com mais destaques e mais informações daqui a pouco.